Paulo escrevendo a Escritura, este texto de Filipenses 2, do 14 ao 18, ele diz assim: Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que Ele fale conosco. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e eu te peço, Deus bendito, que nesse momento o Senhor me use, para que no momento em que eu estiver pregando esta palavra, os meus irmãos possam compreendê-la. E mais do que simplesmente entender o que a Tua palavra diz, que o Senhor, a Deus, por meio do Santo Espírito do Senhor, nos convença do que ouviremos, para que a nossa vida, ó Deus, seja transformada pela Tua palavra, de forma, a Deus, que dia após dia nós vivamos em novidade de vida, vivendo para a Tua glória. Que assim o Senhor o faça, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, como aqui tem sido. Em Cristo Jesus, ó Deus, o Teu Filho, é que oramos. Amém. Meus irmãos, você já parou para pensar o quanto, mesmo vivendo em meio a muito conforto, tecnologia, entretenimento, diversão, alguém ainda assim pode ser uma pessoa que constantemente revela a insatisfação em sua vida? Veja, nós vivemos numa geração que ela é marcada pela reclamação. Há pessoas que reclamam do governo, reclamam do trabalho, se não tem trabalho, reclamam de não ter trabalho, reclamam da família, se não tem esposa, reclama de não ter esposo. Os meninos, quando estudam, reclamam das circunstâncias, do cansaço, de ter que estudar. Enfim, nós vivemos numa geração em que nós estamos cada vez mais acostumados a fazer do reclamar, do murmurar, do maldizer, uma prática constante na nossa vida. E o problema com isso é que nem sempre nós conseguimos perceber quantas boas coisas o Senhor tem feito por nós. Assim, muitas vezes o Senhor nos dá muitas e muitas dádivas, mas a nossa vida acaba fazendo com que os nossos olhos estejam firmados somente aquilo que aparentemente nos falta. Quando Paulo ele está escrevendo esta carta à igreja, Paulo combate essa postura na vida dos irmãos. Paulo agora preso e trazendo o texto para que nós entendamos o que está acontecendo, recebeu informações sobre essa igreja e agora, por meio da Escritura, ele está orientando essa igreja quanto ao seu proceder. E na semana passada, no último sermão, em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao verso 13, Paulo nos mostrou sobre duas verdades que não são antagônicas e que não estão em oposição. De um lado, Paulo, no verso 12, ele determinou que nós, mesmo sem a supervisão dele, desenvolvêssemos a nossa salvação, apontando para a nossa responsabilidade humana de desenvolvermos a nossa fé, de amadurecermos, de aprendermos a confiar no Senhor, de aprendermos a amar o nosso Deus. Mas no verso 13, Paulo nos lembra que isso só é possível se o Deus soberano mover os nossos corações. Então, Paulo trabalhou as duas verdades de que nós somos responsáveis por desenvolvermos a nossa salvação, mas também, por um outro lado, ele nos lembrou de que é Deus quem opera, é Deus quem faz com que nós queiramos buscá-lo, e também é Ele que nos dá força para que nós possamos, então, vivermos uma vida que lhe seja agradável. Agora, Paulo, ele volta os seus olhos para a vida da igreja. E agora, a partir do verso 14, Paulo começa a ensinar essa igreja a viverem a alegria em meio a um mundo corrompido. E esse é o termo que nós ouviremos nessa noite. O apóstolo Paulo agora orientará a igreja, dará ordens à igreja para que a igreja agora
viva uma vida alegre, mesmo vivendo num mundo entregue à corrupção e ao pecado. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele trata aqui no verso número 14 é que Paulo nos exorta a uma vida sem murmuração. Veja, meus irmãos, o que Paulo está trabalhando em nossos corações é o dever de nós entendermos que se Deus é aquele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, e que nós temos que desenvolver essa salvação, como é que nós vamos desenvolver essa salvação então? Então Paulo diz, fazendo tudo sem murmuração, sem contenda. E é importante perceber que agora Paulo ele abrange mais uma vez a totalidade da vida cristã. Paulo não está falando que eu tenho que fazer as coisas sem murmurar quando tudo está bem. Paulo não está falando que eu tenho que viver sem reclamar e sem suscitar contenda quando a conta bancária está favorável, quando todos os nossos problemas estão resolvidos. Paulo está usando um adjetivo para dizer tudo, qualquer coisa que a gente passe, qualquer circunstância que a gente enfrente, Paulo nos dá uma ordem. Nós devemos fazer. E fazer como? Em primeiro lugar, Paulo diz que nós temos que fazer isso sem murmuração. A ideia, irmãos, da palavra que é usada por murmurar aqui, ela tem aquele caráter onomatopeico, que imita sons com a sua palavra, que traz aquela ideia de alguém que fica reclamando o tempo todo. Quem já assistiu o Dick Vigarista lembra, né? De como o Muttley ele se posicionava. Era o tempo todo reclamando, murmurando, reclamando. E o que Paulo está usando com essa palavra aqui, meus irmãos, é essa ideia de alguém que tudo o que pede para ela fazer, ela sempre está pronta para reclamar. Ela reclama de tudo o que é necessário que ela faça. Hoje, por providência divina, nós lemos na nossa leitura continuada da Escritura o livro de Êxodo no capítulo 16, quando o povo reclama de tudo. O povo reclama que eles tinham saído do Egito e que agora eles estavam tendo necessidades de coisa que aparentemente Deus não estava suprindo. E aí então Deus manda o maná e diz para eles, olha, vocês vão pegar a porção do dia. Aí o povo vai e colhe dobrado. Aí Deus fala para ele, olha, chegou o sexto dia, agora vocês colhem uma porção dobrada porque amanhã não tem maná. E o povo sai para ver se o maná está lá. Perceba, o que Paulo está combatendo é essa ideia que era uma prática recorrente de um povo que, apesar de desfrutar das bondades do Senhor durante toda a sua vida, era reconhecido pela murmuração. Eu me lembro, e eu vou usar sempre esse exemplo enquanto eu estiver pregando sobre isso, que é o exemplo da Beatriz em um dos nossos cultos domiciliares. E nós estamos lendo, acabamos de ler o livro de Ruth, começamos 1 Samuel, mas quando nós estávamos lendo os livros de Êxodo e ali, principalmente nesse trecho, uma hora a Beatriz falou, mas de novo o povo está reclamando. Eu falei, pois é, de novo eles estão reclamando. E o que Paulo está destacando aqui, meus irmãos, é que a igreja do Senhor não pode ter como padrão de sua vida esse padrão rebelde do povo de Deus do Antigo Testamento, que reclamava por tudo. Tudo, se tinha carne, reclamava, se tinha que colher maná, reclamava, se não tinha água, reclamava, se estava sofrendo no Egito, reclamava, se estava caminhando num processo de libertação, reclamava. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês não podem ser assim. O que vocês precisam fazer é viver uma vida sem murmurar, sem reclamar, sem ficar praguejando. Mas Paulo ainda usa um segundo substantivo para descrever uma outra atitude que a igreja não poderia ter. E ele diz que, além de não murmurar, a igreja não podia ser caracterizada por contendas. E a ideia desse substantivo aqui, meus irmãos, ela é ligada a um verbo que traz a ideia de um debate, de uma discussão que não tem objetivo de levar a lugar nenhum. Há pessoas, meus irmãos, e o que Paulo está descrevendo aqui, são pessoas que passam o tempo todo da sua vida aproveitando ou procurando uma oportunidade para que ela possa criar uma confusão. A pessoa, além de não ser satisfeita com a sua própria vida, ela começa a externar essa sua insatisfação e a contaminar outras pessoas.
que passarão a viver como ela. Pessoas que passarão a contender por coisas que não vale a pena. Perceba que quando Paulo une esses dois substantivos, o que é que Paulo está tratando? Em primeiro lugar, Paulo está tratando da nossa resistência do nosso coração de viver uma vida contente no Senhor, mas por um outro lado, Paulo também está nos combatendo a ideia de viver uma vida marcada pela reclamação constante, contaminando outros, para que estes outros também possam provocar discussões. Todos nós, meus irmãos, sabemos o que nós conhecemos essa analogia. Se tem uma laranja podre dentro do saco, nós temos que tirá-la. Porque se você deixar a laranja podre ali, com o tempo ela começa a contaminar aquelas outras laranjas. E o que Paulo está dizendo é: não seja você a laranja podre. E não contamine os outros com a sua murmuração, com a sua reclamação, para que o outro também não seja influenciado para viver uma vida reclamando de tudo, discutindo por coisas que não levam a lugar nenhum. E veja, Paulo não está dizendo, irmãos, do nosso dever de combater pela fé, e ele já tratou isso amplamente nos capítulos anteriores. Mas o que Paulo está tratando aqui é uma reclamação que não tem por objetivo a edificação da igreja. Porque veja, quando nós percebemos algo que está errado e que precisa ser corrigido, o caminho para isso é procurar quem pode resolver. E se oferecer para que, se possível, você também faça parte da solução. Mas o que Paulo está descrevendo aqui é uma pessoa que está o tempo todo reclamando. Contamina um, contamina outro. E daqui a pouco o que ela faz dentro da igreja é promover uma grande confusão. Esse primeiro ponto do sermão, meus irmãos, nos leva a olhar para a nossa vida e perceber que às vezes nós murmuramos na nossa vida de forma disfarçada. Às vezes nós murmuramos como uma forma de desabafo. Às vezes a gente murmura supostamente apresentando uma preocupação. Às vezes a nossa murmuração ela se torna evidente por uma suposta opinião que nós estamos dando. Há pessoas, irmãos, que reclamam do culto, da igreja, dos irmãos, da vida, do trabalho, do cônjuge, do que Deus tem dado. Há pessoas que vivem dessa forma. Mas sabe o que a murmuração ela indica? Ela indica que aquele que assim age não tem um coração que está contente e satisfeito no Senhor. A pessoa que tem esse proceder, ela está revelando o seu descontentamento diante de Deus. Por isso que Paulo fala de algo que eu olho para o meu coração e me identifico, para depois olhar para aquelas pessoas que estão à minha volta. Porque você sabe que há pessoas, e talvez você tenha o desprazer de conhecer assim, que ela tem o prazer pecaminoso de espalhar confusão. Ela tem o prazer. Você está perto da pessoa, você não ouve ela edificar com nada que ela diz. Tudo que ela faz é simplesmente para alimentar contendas que não levam a igreja do Senhor a ser edificada. Mas lembre-se, meus irmãos, que dos versos 5 ao verso 8, Paulo nos deu o exemplo de um homem que nunca murmurou, que nunca reclamou, que nunca maldisse, mas que foi levado à cruz obedientemente para que nós pudéssemos ter vida. E o modelo que nós temos que adotar na nossa vida para que nós não vivamos uma vida de murmuração é olhar para o exemplo do nosso Salvador, que suportou as dores, que suportou as afrontas, que suportou todo tipo de angústia para que nós pudéssemos estar vivos e vivermos para a glória do Senhor. Essa é a primeira coisa que Paulo nos mostra. Nós precisamos viver uma vida sem murmuração. Mas no verso 15 ao verso 16, agora Paulo fala sobre o testemunho irrepreensível do Filho de Deus no mundo perverso. Olhe para o verso 15 e Paulo diz assim: por que é então que nós não podemos fazer as coisas com murmuração e contenda? Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então veja que Paulo começa o verso 15 com uma conjunção que indica o propósito. Então ele diz, por que é que a nossa vida tem que ser assim? Primeiro, para que nós nos tornemos.
Olha que interessante isso. Esse verbo que é traduzido aqui é o mesmo verbo que é usado para descrever Cristo, como aquele que se tornou homem. E aqui Paulo retoma esse verbo para mostrar, assim como Cristo voluntariamente assumiu uma condição obediente, os crentes devem se tornar agora correspondentes à sua identidade em Cristo. E veja que Paulo agora, ele usa um adjetivo, e o adjetivo que Paulo usa aí foi traduzido por irrepreensível. E esse termo, irmãos, ele tem sido mal interpretado nos nossos dias. Quando Paulo fala de alguém que deve ser irrepreensível, Paulo não está falando de um homem ou de uma mulher que é perfeita, porque isso é impossível. Ninguém nunca vai ser perfeito enquanto nós vivermos desse lado da eternidade. Muito pelo contrário. Desse lado da eternidade, a nossa vida será uma vida marcada por um constante aperfeiçoamento à imagem de Cristo Jesus. Mas o que é que Paulo ele está dizendo por uma pessoa irrepreensível? Literalmente, essa palavra poderia ter sido trazida por alguém não repreensível, alguém que não pode ser repreendido. Por quê? Por mais que a pessoa possa levantar uma acusação contra aquela pessoa, no momento em que a pessoa começa a investigar a vida daquela pessoa, percebe-se que ela não é isso que está sendo dito sobre ela. Infelizmente, meus irmãos, nós sabemos que há pessoas que maldosamente mentem sobre a vida uns dos outros, fazem acusações que não podem ser comprovadas. E Paulo está dizendo, nós temos que proceder de tal forma que, se alguém resolver falar mal de nós, ele não encontre razão para o fazer. E sabe o que é interessante? Se você for lá para o versículo 10 do capítulo 1 desta carta, Paulo orou ao Senhor Deus para que Deus fizesse desses irmãos sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, o que Paulo repete aqui. Paulo está mostrando, vocês precisam viver uma vida de tal forma que, ainda que alguém queira os acusar de algo, quando se investiga, percebe que não é verdade. A primeira coisa é ser irrepreensível, mas a segunda é ser literalmente alguém sem mistura. Alguém que é marcado por uma vida pura, que traz a ideia daquele que é íntegro. Aqui traz a ideia, meus irmãos, de quando os metais eles eram usados, Paulo tem em mente o não misturar um metal que não tem valor, por exemplo, no outro metal que tem valor, para aumentar o volume e ter maior lucro. O que Paulo está dizendo é, não, uma pessoa que é verdadeiramente cristã, ela tem que ser reconhecida por não ter uma vida dúbia, uma vida que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Uma pessoa que não é conhecida por estar maculado pelo pecado. O que Paulo está dizendo é, aquele que ama a Cristo, ele precisa ser reconhecido pela sua pureza. É alguém que não foi contaminado, que não vive dominado pelo pecado, que não vive entregue ao seu coração, fazendo da vida cristã uma vida que não é reconhecida por uma vida de santidade. Mas veja que Paulo continua descrevendo o cristão, e aqui ele chama os cristãos no verso 15 de filhos de Deus. É interessante isso. Porque agora, quando Paulo ele vai falar sobre como a igreja precisa viver, Paulo lembra a igreja da sua identidade. Meus irmãos, quem já teve a oportunidade de morar no interior sabe. Quando a gente chega numa cidade pequena, a primeira pergunta que faz pra gente é, você é filho de quem? Quem já passou pelo interior sabe como isso é. Eu pastorei um tempo em Morragudo de Goiás, e até a igreja saber quem eu era, vira e mexe, alguém perguntava, você é filho de quem? De qual família você pertence? E nós, meus irmãos, não pertencemos a uma família apenas que pode ter um sobrenome honrado ou não, mas nós pertencemos à família da fé. E por providência divina, hoje nós respondemos a respeito da adoção no breve catecismo de Westminster. Então, o processo da adoção é o ato de Deus tornar filho aquele que não era.
Nós nascemos entregues ao nosso coração e condenados ao pecado e à eternidade do inferno. Mas em Cristo Deus nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, de acordo com João 1, verso 12. Então a nossa identidade não pode ser demonstrada por características, mas por quem nós somos. A nossa identidade, ela está em Cristo Jesus. As nossas características devem ser a consequência de quem nós somos. Porque nós somos filhos de Deus, então, nós precisamos viver uma vida irrepreensível, nós precisamos ser puros ou sinceros, como o verso 15 diz, e vivermos de forma inculpável. E a ideia de inculpável aqui, meus irmãos, é literalmente alguém que não tem mancha. E sabe qual que é a beleza dessa palavra? Porque a forma como o português traduz, parece que Paulo está falando a mesma coisa com palavras diferentes. E ele não está. Porque aqui Paulo ele está fazendo uso de uma linguagem que fazia parte principalmente do sacerdócio levítico. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 3, em Levítico capítulo 2, verso 21, quando mostra que o animal que ia ser oferecido ao Senhor, ele não podia ter nenhuma mancha. Ele tinha que ser um animal puro, íntegro, para que dessa forma, então, ele pudesse ser aceitável diante do Senhor. O que Paulo está dizendo é, se a minha identidade em Cristo está fundamentada, automaticamente aquilo que eu sou, eu me torno aceitável em Deus, não por aquilo que eu faço, mas pelo fato de eu estar em Cristo Jesus, escondido e vivendo para a glória dele. Então percebe, irmãos, Paulo está usando adjetivos e colocando a sua identidade para a igreja, para lembrar a igreja de que a igreja vive num mundo marcado pelo pecado. Meus irmãos, Paulo, ele é muito claro ao delimitar os limites de como a igreja deveria viver. Por quê? Porque nós viveríamos e vivemos num mundo que tem o oposto dessas características que Paulo apresentou à igreja. Paulo diz que nós vivemos no meio de uma geração, primeira palavrinha, pervertida. Ou seja, uma geração que metaforicamente aqui traz a ideia de algo que é torto. Nós vivemos no meio de uma geração que não vive baseado no padrão do Senhor. Nós vivemos numa geração que estabeleceu como princípio para a sua vida uma forma de viver que não engrandece ao Senhor. Nós vivemos numa geração no meio de pessoas que não têm nenhum prazer por viver para a glória de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que, ao contrário, tem prazer no pecado e que gasta a sua vida na promoção do pecado. Esse é o primeiro sentido da palavra que Paulo traz aqui, que traduzido por perversa. Mas agora Paulo intensifica isso. Porque agora Paulo ele vai usar a expressão, além de perversa, ele traduz como corrupta. E qual que é a ideia de algo que é corrupto, meus irmãos? É algo que está completamente deformado. É algo que está completamente distorcido da verdade. A igreja precisa entender, meus irmãos, que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo entregue ao pecado. E o mais interessante que muitas vezes, muitas supostas igrejas por aí, quando reconhecem a forma que o mundo está, ao invés de treinar a igreja para que a igreja viva assim, para a glória de Deus, ainda que numa vida reconhecida, numa sociedade marcada pelo pecado, essas igrejas tentam tirar as pessoas do mundo e ignoram, e eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo número 17. Abra comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 15. Olha o que Jesus ora, meus irmãos. E eu gostaria que nós lêssemos esse texto juntos. João, capítulo 17, versículo 15. Vamos ler juntos o que Jesus ora? Vamos lá? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus, irmãos, não orou
para que nós aprendêssemos a lidar com uma sociedade caída, tirando a igreja dessa sociedade caída. O que nós precisamos entender é que, por mais que nós vivamos numa sociedade caída, nós, enquanto igreja, precisamos ser o que Paulo aqui está descrevendo. Alguém que é irrepreensível, alguém que é sincero, alguém que é inculpável. Em outras palavras, um cristão não pode usar como desculpa para o seu pecado o ambiente em que ele está, a família a qual ele nasceu, a circunstância que ele se encontra, porque Paulo nos orienta: o mundo é hostil à nossa fé. Mas apesar disso, aqueles que amam ao cristão, a sua identidade está estabelecida em Cristo de tal forma que nós não vamos adotar como padrão das nossas vidas a forma como este mundo caído vive. E sabe de onde é que Paulo está tirando isso? Vá comigo, por favor, para Deuteronômio capítulo 32. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo número 32, versículo número 5. E nós vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo número 5. Moisés está cantando ao Senhor agora, já na fase final de sua vida. Todos nós sabemos que no capítulo 34 de Deuteronômio nós temos Moisés então morrendo. E Moisés agora começa a cantar ao Senhor um cântico. E no verso 5 ele diz assim, vamos juntos? Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Quando a Septuaginta traduziu essa expressão, geração perversa e deformada, eles usaram as mesmas palavras que posteriormente Paulo usaria para orientar a igreja, para não ser como Israel. Perceba, aquele que deveria ser o povo do pacto, estava sendo denunciado por Moisés como uma geração que havia pecado contra o Senhor. E Paulo está dizendo para a igreja, não repita o pecado de Israel. Não seja vocês como Israel foi. Porque, meus irmãos, todos nós nos lembramos do que aconteceu com o Israel que saiu do Egito. E caso você não saiba, eu vou te dizer, o Senhor matou todos que saíram adultos do Egito no deserto. Nenhum deles entrou dentro de Canaã, com exceção de Calebe e de Josué. Paulo está usando, e veja, o que vocês precisam começar a perceber, à medida que vocês vão ouvindo uma exposição da Escritura, é o quanto Paulo... Muito obrigado, meu irmão. O quanto Paulo é bíblico. Na semana passada, nós vimos que Paulo usou o profeta Isaías em semanas anteriores. E aqui Paulo está usando Moisés para mostrar que o fundamento da fé de Paulo é a própria palavra do Senhor. Então, se nós estamos vivendo numa geração perversa, numa geração corrompida, como que nós devemos viver como igreja? É nos tornando como todo mundo? Não. É sendo a diferença. E veja aqui, volte comigo, por favor, para Filipenses capítulo 2, versículo número 15. E veja como Paulo, ele termina esse versículo. Por favor, meus irmãos, abra comigo ali e eu quero que nós leiamos juntos essa parte. Paulo então diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, vamos juntos? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, se nós estamos numa sociedade que é marcada pelas trevas, o que é que nós temos que fazer? Paulo diz, o verbo usado aqui, meus irmãos, literalmente poderia ter sido traduzido por brilhais. A ideia de Paulo é, se as trevas estão assumindo a estrutura do mundo, a igreja precisa ser reconhecida, não por ser igual a uma sociedade entregue ao pecado.
A igreja precisa ser reconhecida não como alguém que é conduzido por uma pessoa ou por uma sociedade que se entregou para a promiscuidade. A igreja precisa brilhar. O Senhor Jesus já havia dito isso. Quando ele diz em Mateus que nós somos, no capítulo 5, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando você acorda na sua casa durante a noite, se está tudo escuro, a primeira coisa que você faz é acender a luz para que você possa se localizar e se locomover dentro do seu quarto. O Senhor Jesus deixou uma luz para brilhar no meio das trevas. E essa luz, meu irmão, minha irmã, e você que me ouve, é você, sou eu, somos nós. Se você quiser se você quiser encontrar uma justificativa para o teu pecado, você vai ter muitas. Muitas. Há pastores que não vivem para a glória de Deus, há presbíteros que não vivem para a glória de Deus, há diáconos que não vivem para a glória de Deus. Às vezes os nossos pais não são exemplos, os nossos amigos também não são. Mas o modelo que nós temos que adotar para as nossas vidas é Cristo. E no que depender de mim, no que depender de você, você vai lutar para que a sua luz brilhe. Para que no momento em que você chega dentro do ambiente de trabalho onde você está, a conversa torpe é dissipada. Porque você está ali. As piadas imorais são abandonadas. Porque você está ali. O curso da conversa é mudado porque você está ali. Nós somos luminares ou luzeiros. Se você quiser usar o que Paulo está usando provavelmente aqui, a expressão de Gênesis capítulo 1, 14 ao 16, quando Deus estabelece o sistema solar. O que Paulo está dizendo é, Deus colocou a igreja no mundo, para que enquanto o mundo está se entregando ao pecado, a igreja está como uma luz brilhando, apontando para Cristo. Nós, irmãos, não temos luz em nós mesmos. Usando a própria analogia do sistema solar, a luz que nós temos, ela é irradiada daquele que é a luz do mundo. E o Senhor Jesus, quando se apresentou como a luz do mundo, ele diz: aquele que me segue não anda nas trevas. Paulo está dizendo para a igreja, ao contrário dos muitos anseios que a gente vê hoje, pessoas que querem fazer com que as igrejas cresçam, se frutifiquem, sejam reconhecidas pela diferença, imitando o que o mundo faz. Mas nós não fomos chamados para ser uma versão diferente da mesma coisa. Nós fomos chamados para, no mundo de trevas, fazer com que a luz do nosso Salvador brilhe. E as pessoas, ao olharem para nós, digam: eu quero fazer parte da igreja que o fulano faz. Eu quero ser como o ciclano é. Eu quero ser daquela forma. Ele é diferente com o trato com a esposa, com os filhos, no trabalho. Isso é o nosso dever. Paulo já está nos orientando. Sim, irmãos, se você ainda não tinha entendido, eu vou dizer para que você entenda de uma forma clara. Você vive num mundo entregue ao pecado. Você vive numa sociedade que está entregue ao seu próprio coração. Você vive numa sociedade que está em busca de tudo quanto é prazer e objetivo. Mas você não pode ser assim. Eu não posso ser assim. A minha vida precisa ser marcada pela transformação que o Evangelho pode fazer. Sabe por quê? Porque Paulo é claro ao demonstrar isso. Olhe para o verso 16. Como é que a minha luz vai brilhar? Paulo diz: preservando a palavra da vida. Ou seja, o salmista diz que a palavra do Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos entender que para que a nossa luz brilhe, não é mudando para chamar a atenção de alguma outra forma, senão sendo cada vez mais marcado por essa palavra que traz vida. A ideia aqui, irmãos, desse verbo que foi traduzido para o português por preservando, traz a ideia de reter firmemente. É você se agarrar à palavra da verdade de tal forma
que você está disposto a abandonar tudo menos ela. Se você trabalha num ambiente de trabalho onde, por exemplo, o seu patrão te peça para que você faça algo que desonra a Cristo, se você ama a Cristo, você não vai desonrar a Cristo para agradar o seu patrão. E se a situação está insustentável, você vai procurar um outro emprego. Mas você não vai jurar fidelidade a outra coisa a não ser a Escritura. O mundo pode dizer o que quiser, mas a igreja continuará denunciando o que está errado, porque nós não vamos abandonar a Bíblia. Paulo estava preso e a gente não pode desconsiderar isso. E daqui a pouco Paulo volta a falar sobre morte, sabendo que ele poderia morrer, mas enquanto ele está vivo, ele está dizendo: nós precisamos reter a palavra de Deus em nossas vidas. E sabe o que é o mais interessante? Que aqui Paulo não usa a palavra bios para a vida, que traz a ideia de uma vida no seu aspecto natural. Paulo usa a palavra para a vida aqui, que é zoe, que vai muito além de uma simples vida, mas de uma vida que é marcada pela comunhão com Deus, ou em outras palavras, uma vida que vale a pena ser vivida. Paulo já tratou sobre isso, meus irmãos. Quando Paulo falou sobre Cristo ser engrandecido pela vida ou pela morte, Paulo usou essa mesma expressão. Paulo está dizendo: a palavra que traz vida é a palavra de Cristo. Isso também ecoa o que o Senhor Jesus ouviu Pedro dizendo em João capítulo 6, verso 68. Quando então o Senhor Jesus ouviu Pedro dizendo: tu tens a palavra de vida eterna. Perceba, portanto, que o que a Escritura está nos mostrando é que não existe vida verdadeira, não existe vida que vale a pena ser vivida, se essa vida não está sendo vivida baseado na palavra de Deus. Sabe o que é o mais bonito, meus irmãos? Quando a gente abre a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, no seu parágrafo 4º, a Confissão de Fé de Westminster está falando sobre a Igreja de Cristo. E lerei o que a Confissão diz, e a Confissão diz assim: se atente. Esta Igreja católica tem sido, ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos pura, conforme nelas e com mais ou menos pureza é ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenâncias e celebrado o culto público. Sabe o que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo? Para que uma igreja tenha as marcas de uma igreja saudável, que a Confissão diz: o Evangelho pregado, o sacramento administrado corretamente e o culto público celebrado como Deus prescreveu, no fundamento desta igreja precisa estar a palavra que traz vida. Por isso que há um consenso entre os reformadores que o principal meio de graça que Deus deu para a igreja é a Escritura. Porque se você não está numa igreja onde a palavra de Deus é pregada de verdade, você pode estar numa igreja menos pura, e se ela não é pregada de jeito nenhum, você pode estar numa sinagoga de Satanás e não numa verdadeira igreja. Perceba como que a pregação da verdade é o que dá sustentação para que uma igreja possa resplandecer no mundo jaz em trevas. E isso até quando? Agora Paulo volta para o seu próprio ministério. E ele termina o versículo 16 falando do seu próprio ministério. E ele diz assim: para quê? No dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: o objetivo de vocês viverem assim é para que, quando eu olhar para trás, ou quando Cristo me chamar, que é a expressão literal que Paulo usa aqui, para uma prestação final, de contas final, no dia de Cristo, lembre-se, essa expressão, dia de Cristo, já apareceu no verso 6 do capítulo 1, já apareceu no verso 10 do capítulo 1. E aqui Paulo está colocando os seus olhos numa perspectiva escatológica. Ele está julgando o seu ministério não pelo resultado imediato, mas Paulo está dizendo:
Tudo isso vocês devem fazer para que no dia em que eu me encontrar com vocês, eu não perceba que eu tenha corrido em vão. Ou seja, o adjetivo aí, o advérbio, na verdade, foi traduzido por em vão aí, traz a ideia de algo que é vazio. É a mesma palavrinha que Paulo usou para descrever o fato de Cristo ter se esvaziado. Então, o que é que Paulo está dizendo? Do que adianta? Se ele estava preso por conta do Evangelho, se ele estava pregando o Evangelho estava crescendo, mas se a igreja não tivesse consciência do seu dever de desenvolver a sua fé, de desenvolver a sua salvação com temor e tremor, todo aquele trabalho dele poderia ser como um maratonista que correu e não alcançou o prêmio que ele havia proposto. Paulo está usando a analogia da atividade física aqui, da corrida, como uma métrica para o seu próprio ministério. E ele já fez isso em outros lugares, como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e verso 26, e também em Gálatas capítulo 2 e verso 2. E ele termina falando de como labutar pelo evangelho é um trabalho árduo. Meus irmãos e os meus presbíteros que estão comigo aqui, nós sabemos o quanto é árdua a tarefa do pastoreio. É você aconselhar, você manda mensagem, você visita, você está com a pessoa, você faz tudo o que a pessoa quer, ou que ela precisa, na verdade. Mas se ela não entende que ela precisa desenvolver a fé dela, tudo isso não tem nenhum sentido. Paulo está dizendo para a igreja isso claramente. Vocês precisam se esforçar para viver como luzeiros no fim do mundo. Para quê? No mundo, para que, ao chegar no dia de Cristo, o meu ministério não tenha sido em vão. Aplicando isso, meus irmãos, à nossa vida, é interessante perceber que as raízes da amargura, elas não ficaram simplesmente do lado de fora da igreja. Mas, infelizmente, meus irmãos, essas raízes encontram-se guarida em muitos corações de pessoas que se dizem cristãos. E sabe o que nós precisamos entender? Que nós não podemos normalizar a corrupção e o pecado como se esse fosse o padrão. Porque não é. O padrão que glorifica a Deus não é aceitar como natural o pecado dentro de sua casa. Quer ver um exemplo que às vezes a gente ouve de pais que dizem a respeito dos filhos de que é absurdo? É o pai dizer assim, não, aqui na minha casa eu tenho um quarto, porque quando meu filho ficar maior, ele vai ter os seus relacionamentos com as namoradas ou os namorados debaixo do meu teto, porque é melhor fazer na minha casa do que fora dela. Aí você diz, que é isso, irmãos? Que padrão que rege uma pessoa que pensa assim? O fato de ser feito dentro de casa deixou de ser pecado? Deixou de ser algo odioso ao Senhor? Ou então alguém que diz assim, não, todo mundo faz isso, os jovens acessam todo tipo de conteúdo. E aí, quantos são os casamentos que hoje têm sido destruídos por conta de pornografia? Como se a pornografia não fosse uma infidelidade ao cônjuge, aos casados. Como se para o jovem que acessa conteúdos indevidos não fosse algo condenado na quebra do mandamento do Senhor envolvendo a sexualidade. Mas todo mundo acessa, por que eu não posso acessar? Porque você é filho de Deus. Quantas são as famílias que não estão sendo destruídas no altar do entretenimento, do culto do prazer? Tudo na casa tem que ser algo que dá prazer, não, queridos. Nós precisamos estabelecer na nossa vida algo que tem sido gradativamente abandonado. O padrão que rege a igreja é a Escritura. O mundo pode dizer o que quiser, nós continuaremos sendo orientados pela palavra de Deus. Nós precisamos continuar brilhando. Todas as vezes que você olhar para o mundo entregue ao pecado, a primeira pergunta que você precisa fazer é: cadê a igreja? Cadê os crentes dentro das universidades? Nós precisamos, irmãos, resgatar esses ambientes para que o mundo possa ser influenciado pela igreja.
Não é abrindo mão da nossa responsabilidade. Não é dizendo, a política é do diabo e todo mundo que vai para ali se perde. Mentira! O que a política pode fazer é dar luz a um coração que ficou escondido, escondendo a perversidade do seu coração. Nós precisamos começar a nos preocupar com formar vereadores, prefeitos, deputados, senadores, e por que não sonhar com um presidente da República que ame o Senhor? Para chegar lá e mostrar que aqueles que amam a Deus vivem de forma diferente. Nós fomos pegando a nossa fé, colocando a nossa fé cada vez mais na esfera privada. E hoje a fé não pode mais estar presente dentro dos ambientes públicos. E a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Porque na tentativa de uma suposta pureza, nós abandonamos a oração do nosso Salvador, que foi: eu não o peço que os tire do mundo. Nós temos que estar no mundo e brilhando. Nós temos que estar em meio às trevas e fazendo com que a luz do Senhor brilhe nos nossos olhos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo está à procura de referencial. O mundo precisa de um modelo de um casamento bíblico e exemplar para que as crianças das nossas igrejas possam olhar para os casamentos da nossa igreja e dizer: eu quero ter um casamento duradouro como o do irmão, como o da irmã. Eu quero ser pai como aquele irmão é, eu quero ser mãe como aquela irmã é. Eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser um bom profissional como o meu irmão é. Eu quero ter esse mesmo zelo que ele tem. Nós precisamos brilhar, queridos. Os nossos referenciais são pessoas que não amam a Deus. Vocês se lembram quando o Ronaldinho cortou o cabelo igual o Cascão? Daqui a pouco estava todo mundo cortando o cabelo assim. E quando você vai ouvir o porquê ele fez isso, é porque ele não aguentava mais responder às razões das lesões deles. E naquele momento todo mundo esqueceu da lesão e olhou para o cabelo. E um monte de gente começou a cortar o cabelo igual ele. O nosso padrão não é o mundo. Quem vai me ensinar como conduzir a minha família não pode ser alguém que não ama a Deus. Quem vai me ensinar a ser um bom profissional não pode ser alguém que não ama a Deus. Essa tarefa é da igreja, irmãos, e nós precisamos resgatar essa tarefa de viver no mundo, mas não mundanamente. Usando a analogia do Weber Júnior, a canoa foi feita para a água, e o problema não é a água na canoa, é quando a canoa começa a entrar, a água começa a entrar dentro da canoa, porque aí a canoa vai afundar. O problema não é a igreja estar no mundo, nós estamos no mundo e fomos criados para estar aqui. O problema é quando o mundo começa a entrar dentro da igreja. E fique atento, irmãos, porque às vezes você pode estar perdendo o seu filho na sala da sua casa e você não está vendo. Às vezes você pode estar perdendo o seu casamento na palma da sua mão e você não está percebendo. É momento de nós, enquanto Igreja do Senhor, resgatarmos esse padrão, que é o padrão estabelecido pelo Senhor na palavra dele. Mas lembre-se que isso só é possível se Cristo nos der força para que assim vivamos. E ele orou, pedindo para que, ainda que nós estivéssemos no mundo, para que o nosso Deus nos guardasse. A última coisa que Paulo trata nesse texto, irmãos, e ele conclui no verso 17 e no verso 18, é falando sobre a alegria compartilhada no sacrifício cristão. Olhe para o verso 17. E Paulo diz assim: entretanto. Então, ou seja, agora Paulo ele vai desenvolver com uma conjunção adversativa chamando a atenção para o que vem a seguir. Ele diz: mesmo que os meus olhos estejam colocados no dia do Senhor, e pode ser que aparentemente o meu correr tenha sido em vão, ele diz: não será, porque ainda que eu seja oferecido sobre libação e sacrifício da vossa fé. Então Paulo diz assim: ainda que a minha expectativa seja de libertação e ela não venha. Ainda que eu espere estar com vocês, mas eu não vá, porque o Senhor não permita, o Senhor me leve. Ainda assim, e ele diz que eu seja oferecido como libação,
Qual que é a ideia disso daqui, meus irmãos? Paulo está fazendo uso do texto de Números, capítulo 15, verso 1 ao verso 10, por exemplo. Quando você tinha junto com o altar, a oferta que era oferecida no altar, era derramado ao lado daquela oferta um líquido, seja um vinho, um azeite ou qualquer coisa nesse sentido. E a ideia daquilo é, aquilo que estava sendo derramado para a glória de Deus. Sabe qual que é a beleza disso? Paulo não está olhando para o fim da sua vida como uma tragédia. Paulo não está olhando para que se ele morresse como uma derrota ministerial por ter sido morto. Mas Paulo entendia a vida dele como uma oferta agradável ao Senhor. Paulo entendia que a vida dele era preciosa, não por causa dele, mas porque ele estava gastando a sua vida pela causa de Cristo, de tal forma que, mais uma vez, ele estava preso. Não sabia o que ia acontecer. Hoje nós sabemos, ele foi colocado em liberdade, continuou o ministério, etc. Mas ele não sabia. E ele está dizendo, ainda que eu seja oferecido por libação, ainda que o meu sangue seja derramado para a glória de Deus. E ele usa a palavrinha aqui, falando de sacrifício, e a segunda palavrinha que ele usa, que foi traduzida por serviço, literalmente é liturgia. Então Paulo está dizendo, ainda que fosse assim, que a minha vida acabasse, se isso foi para a vossa fé, ou seja, se o objetivo do que está acontecendo na vida dele, se ele perdesse a vida dele para que as pessoas pudessem continuar crendo na verdade do Evangelho, Paulo diz, eu me alegro. Como é interessante ler isso. Paulo está dizendo, mesmo que eu morra pela causa do Evangelho, longe de lamentar o meu fim, eu terminarei a minha vida alegre. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Essa é uma palavra que apareceu repetidas vezes aqui. Apareceu no capítulo 1, no verso 4, quando Paulo falou que fazia súplicas pela igreja com alegria, apresentando os motivos de gratidão que ele fazia ao Senhor pela igreja. Quando Paulo está descrevendo a sua prisão, no capítulo 1, verso 18, ele diz que ele se alegrava por aquela circunstância, porque ele estava preso, mas era injusto. E ele se alegrava por estar preso pela causa de Cristo. No versículo número 25, Paulo falou sobre a alegria na fé que ele possuía. E no capítulo 2, no verso 2, Paulo falou sobre os filipenses completarem a sua alegria. Portanto, Paulo está preso, não sabe o que vai acontecer, poderia ser morto, mas ele não estava murmurando, não estava suscitando contendas, não estava praquejando, ele estava satisfeito no Senhor. Alegre. Sabe o que esse sermão nos mostra? E a maior verdade desse sermão é que a nossa alegria, a minha alegria, a sua alegria, ela não pode depender das circunstâncias. Ela não pode. Porque se você tiver o seu coração alegre, só quando todas as coisas vão bem, você vai viver pouca parte da sua vida desse lado de cada eternidade alegre. Porque a vida aqui é dura, irmãos. Você pode negar o sofrimento, você pode tapar os seus olhos para a dor, mas a dor está ali, o sofrimento está ali. E não é fingindo que eles não acontecem que você vai ser feliz verdadeiramente, mas é enxergando e reinterpretando o sofrimento à luz de um plano maior, que é a glória de Cristo. Então, se Paulo vai ser morto ou se ele vai ser saído dali vivo, ele não se importava que fosse porque fosse pela vida ou fosse pela morte. Cristo seria glorificado, então ele estava alegre. O que nós precisamos aprender, meus irmãos, eu não posso ficar alegre apenas como tudo está bem. Eu não posso. Eu tenho que estar alegre em toda a situação, e Paulo vai tratar isso claramente no capítulo 4. Paulo está o tempo todo apontando para a igreja, está doendo, está gemendo, está sofrendo, está sangrando. Deus está aperfeiçoando o seu caráter. Deus está mostrando e forjando em ti a vida dele. Por isso, se alegre em meio às lágrimas, se alegre em meio à dor.
E sabe o que é mais belo? Que o texto termina falando que Paulo se alegraria, e não isoladamente, mas Paulo se alegraria com os irmãos, juntamente com os membros da igreja. Meus irmãos, nós precisamos aprender como povo do Senhor a dividir as nossas vidas em todos os momentos. Nós não podemos, se eu estou bem, eu estou com a igreja, eu estou angustiado, eu estou triste, eu saio da igreja e vou viver escondido, quando tudo melhorar, eu apareço. Não. Deus te deu uma família para que esta família te ajude a carregar as suas lágrimas, para que essa família esteja com você mesmo nos tempos mais difíceis da sua alma. Mesmo quando você não tiver nenhuma vontade para continuar caminhando, lembre-se, Deus te deu uma igreja para que você se alegre no momento em que a alegria estiver evidente no seu rosto, mas para que você também se alegre ao ser consolado, confortado, confrontado e amado no momento da dor. Por isso que Paulo poderia se alegrar. Ao contrário do que muitas pessoas dizem quando pregam Filipenses, Paulo não está estabelecendo uma vida estoica de negação de sofrimento. Paulo não está dizendo que a dor não é uma realidade. Paulo não está mandando ressignificar sofrimento. Paulo não está fazendo isso. O que Paulo está dizendo é: o nosso sofrimento tem um propósito maior. E o propósito maior é formar em nós o caráter de Cristo. Por isso que ele pôde dizer: mesmo que eu seja oferecido por libação, mesmo que eu seja morto, eu me alegro. E me alegro com vocês. E Paulo termina esse texto, irmãos, no verso 18. E eu gostaria que nós lêssemos o texto juntos. Vamos ler juntos? Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Perceba? Paulo está dizendo: pode ser que eu morra, mas eu estou morrendo pela causa de Cristo. Eu estou alegre com vocês. E agora ele diz: vocês também, por essa mesma razão, ou da mesma forma, por conta do mesmo objetivo, vocês também precisam se alegrar. E sabe o que é interessante? Paulo termina o verso 18 com dois imperativos, duas ordens. Não é conselho. Não, Paulo não está dizendo assim, diante da circunstância que você está, é melhor que você se alegre. Paulo está dando uma ordem. Paulo está dizendo: assim como vocês estão vendo eu sofrendo, estou alegre. Dessa mesma forma, esse precisa ser a vida de vocês. E esse imperativo aqui, meus irmãos, é presente. Ou seja, não é uma alegria passageira, é uma ordem contínua e permanente. E a ideia é: está doendo, está sofrendo, está gemendo, está chorando, se alegre no Senhor. Lembre-se que a sua vida tem um plano maior. E aí Paulo repete. Literalmente a expressão é: alegrai-vos juntamente comigo. Então Paulo está dizendo, não é para que você vá viver alegremente sozinho, não. É para nós nos alegrarmos juntos, para que nós tenhamos o prazer de caminharmos juntos, para que nós caminhemos para a glória de Deus juntos. Esse é o papel da igreja do Senhor. Estar alegre no Senhor e ao mesmo tempo ver outros estando alegre no Senhor, para que nós tenhamos uma igreja alegre no Senhor, ainda que com muitos de nós tendo motivo para chorar, para lamentar, para gemer e para sofrer. Vamos lembrar do que Paulo disse e aplicar esse ponto? Paulo começou falando: faça tudo sem murmuração, sem contenda, e termina falando: faça tudo alegremente. Perceba como que Paulo começa e termina dizendo: a razão da minha vida, a razão da sua vida é a glória de Cristo. Isso pode custar o teu conforto, o teu tempo, o que for necessário, só não pode custar a sua fé. O que nós precisamos aprender com esse sermão, meus irmãos, é que sim,
Nós temos que aprender a nos alegrarmos no mundo que está o tempo todo afrontando a nossa fé. Nós temos que abandonar essa ideia de autopreservação que predomina o nosso cristianismo atualmente. Que para que eu seja alegre eu não posso ter lágrimas nos olhos. Não. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. A nossa morte precisa ser um culto ao Senhor. O meu acordar, o meu caminhar, o meu comer, o meu dormir, tudo que eu fizer precisa ser um culto ao Senhor. Seja quando eu vou para a minha mesa para comer, eu tenho arroz e feijão e só. Eu preciso comer arroz e feijão glorificando a Deus. Se você tem condições de comer carne 2, 3 vezes por semana ou todos os dias e até mais de uma carne, glorifique a Deus da mesma forma. Lembre-se, queridos, tudo que o Senhor tem nos dado pertence a Ele. E saiba que Ele não vai te abandonar nos momentos mais duros da sua vida. Por isso, não transforme a sua angústia, a sua tristeza, o seu lamento em isolamento. Vamos juntos vencer as dificuldades da sua vida. Vamos juntos caminharmos para a glória do Senhor. Aprenda a sofrer em comunhão com outros irmãos. Aprenda a olhar para a igreja com essa perspectiva. Até o dia em que todos nós, para sempre, estaremos com o Senhor. E lá sim, sem lágrimas. E lá sim, sem dor. E lá sim, sem sofrimento. Mas até lá, Deus te deu uma igreja para que a sua vida se torne menos pesarosa, menos dolorida e mais prazerosa. Que o Senhor te abençoe a olhar e te ajude a olhar para a sua igreja com essa perspectiva. Olhando para uma igreja em que nós vamos nos esforçar juntos para brilharmos a nossa luz em meio a um mundo afundado nas trevas. O que esse sermão nos ensina, meus irmãos? Em primeiro lugar, abandone da sua vida toda murmuração e viva em obediência grata ao Senhor. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de praguejar. Não empreste a sua boca para esse tipo de coisa. Que da sua boca saiam coisas que louvem ao Senhor, que honrem ao Senhor, que glorifiquem ao Senhor. Porque lembre-se, queridos, o que a sua boquinha fala é o que está escondido dentro do seu coração. Se com a sua boca você só reclama, murmura, está denunciando a insatisfação do seu coração. Não viva murmurando. Abandone essa prática. Segundo, viva de maneira irrepreensível em um mundo corrompido. Entenda, nós vivemos numa sociedade caída, mas faça com que a luz do Senhor brilhe em ti. E por fim, aprenda a servir a Cristo com alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Que o Senhor te ajude nisso. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Assim como todos vocês, nós também já passamos por momentos em que nós pensávamos que não ia dar. Mas hoje estamos aqui para contar o testemunho de que Deus continua sendo bom. E provavelmente Ele está nos preparando para algum outro momento, em que provavelmente nós podemos até ser levados a passar pelo vale da sombra da morte, como o salmista nos disse, mas mesmo lá, nós não estaremos sós. E se ao estarmos pelo vale da sombra da morte, nós acabemos morrendo, tudo que a morte fará é nos levar para os braços do nosso Pai. Que essa seja a nossa perspectiva. Que a vida seja para a glória de Deus, para que a nossa morte também seja uma morte que glorifica a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós bendizemos o nome do Senhor por tudo que acabamos de ouvir. Nós sabemos, ó Deus, que nós vivemos numa cultura que é acostumada com reclamar.
Nós vivemos numa cultura, ó Deus, que busca o prazer a todo custo. Nós vivemos numa cultura, ó Deus, em que aparentemente o pecado se tornou o padrão de vida. E é triste ver que, em muitos contextos, essa postura já faz parte do coração de alguns irmãos. Mas o desejo do meu coração, Deus bendito, é que Tu transformes a nossa vida de tal forma que, independente de onde é que o Senhor nos coloque, independente das circunstâncias que nós enfrentemos, independente do que quer que nos aconteça, nós estaremos nos esforçando para que a nossa luz brilhe, para que aqueles que estão em trevas possam ver a luz do Senhor resplandecendo em nosso olho, em nosso rosto, para que aqueles que estão desesperançosos possam olhar para a sua igreja e ver em nós, Senhor, um combustível para continuar temendo a Ti. Senhor, nos ajude como igreja a passarmos pelas dores, pelas angústias e pelas alegrias de forma que seja agradável ao Senhor, para que nós possamos, ao brilhar a nossa luz em meio às trevas, vivermos uma vida que testemunha do Senhor para esse mundo sem esperança. Faça com que nós sejamos o modelo que o mundo procura, Senhor. Faça que nós, líderes da Tua igreja, sejamos o exemplo que a igreja precisa ter. Faça com que nós, pais, sejamos o exemplo para os nossos filhos. Faça com que nós sejamos o exemplo de um homem piedoso, de uma pessoa trabalhadora, de alguém que ama a esposa, de alguém que vive para a glória do Senhor e que, como Cristo, está pronto para que, se necessário for, dar a sua vida para que a nossa família possa viver para a glória do Senhor. Abençoe as minhas irmãs, ó Deus, para que elas também sejam exemplo. Nós sabemos, ó Deus, que esse mundo caído tem distorcido o ser mulher e o papel da mulher na nossa sociedade. Mas não permita, Senhor, que a nossa igreja caia nesse engodo. Nos ajude cada vez mais, ó Deus, a ter entre nós mulheres que amam o Senhor, que são submissas aos seus maridos, que se dedicam às suas famílias, para que o reino do Senhor avance nesse mundo. Que esta igreja, Senhor, seja conhecida por estar brilhando em meio às trevas. Que os membros desta igreja sejam reconhecidos por serem pequenos luzeiros, no qual, refletindo a glória, a luz de Cristo, resplandecem nesse mundo de trevas, apontando para Cristo como aquele que pode nos salvar e nos transformar. Faça isso, Senhor, para que a glória seja do Senhor. Faça isso para que o Teu reino cresça. Faça isso, Senhor, para que a Tua igreja avance, para que nós tenhamos cada vez mais mulheres, homens, crianças, temendo, servindo e adorando ao Senhor. Essa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém.